corpo humano é incrível, ele pode fazer várias reações, vários movimentos e várias transformações dentro do seu próprio corpo. Mas o nosso corpo comete erros. Inclusive, você sabia que o seu próprio corpo pode te atacar e te destruir de dentro para fora? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar as doenças autoimunes, que são aquelas doenças em que o seu sistema imunológico meio que perde a noção de quem é perigo e de quem é bonzinho, podendo destruir seu próprio corpo. Vou falar dos sintomas, das complicações e como que você pode possivelmente se prevenir desses problemas. E fique até o final para você não perder nenhuma delas. A última é a mais surpreendente. Então, para começar, lúpus eritematoso sistêmico, ou LES, que é uma doença autoimune que pode afetar vários órgãos, como a pele, rins, coração e até os seus pulmões. E alguns sintomas comuns é a erupção em forma de asas de borboleta no rosto, dor nas articulações, fadiga, febre, que são alguns dos sintomas mais comuns. E em casos mais graves, pode causar danos aos rins e no sistema nervoso. E na questão de prevenção e tratamento, para essa doença ainda não há cura, mas alguns medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores podem controlar os sintomas e prevenir crises, ou às vezes ajuda a reduzir um pouco os problemas. E evitar o sol também pode ajudar a reduzir os surtos de sintomas. E por curiosidade, estima-se que 90% das pessoas com lúpus sejam mulheres, geralmente em idade reprodutiva. A esclerose múltipla acontece quando o sistema imunológico ataca a mielina, que é a camada que protege os nervos, o que prejudica a comunicação entre o cérebro e o resto do seu corpo. Sendo alguns dos principais sintomas a fraqueza muscular, problemas de equilíbrio, fadiga intensa e uma visão embaçada das coisas. E para uma possível prevenção ou um tratamento, embora que não haja cura para essa doença, existem medicamentos que ajudam a reduzir a progressão da doença, fazendo com que tenha menos problemas ou reduza um pouco a dor. E existem também terapias físicas, que podem ser recomendadas para ajudar a manter a mobilidade ou ajudar na flexibilidade. E não podemos esquecer também que quanto antes for diagnosticada a doença, maior a chance dela ser tratada corretamente e de ter menos problemas no futuro. E uma curiosidade interessante dessa doença é que a esclerose múltipla afeta mais mulheres do que homens. E também essa doença é mais comum em áreas distantes da linha do Equador, tendo possivelmente uma ligação com a vitamina D, mas ainda não é 100% confirmada. E uma coisa importante de lembrar é que a causa das doenças autoimunes ainda não são 100% verificadas ou conhecidas. Mas uma parte do que sabemos é que o sistema imunológico começa a confundir células saudáveis com agentes nocivos, o que desencadeia várias vezes uma resposta inflamatória do seu corpo. Mas algumas possíveis causas são fatores genéticos, hormonais e até ambientais. E lembrando que também infecções, uma exposição a venenos, toxinas e até estresse também podem ativar uma resposta autoimune no seu corpo. Lembrando que ainda existem várias teorias para isso. A doença celíaca é uma condição autoimune em que o glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, centeio e cevada, desencadeia uma resposta imune que danifica o intestino delgado, várias vezes impedindo a pessoa de comer ou de se alimentar em alimentos que tenham glúten, como pães e massas. Inclusive, alguns dos sintomas mais comuns são diarreia, dor abdominal, inchaço, perda de peso e também pode causar deficiência de nutrientes devido à má absorção dessa proteína. E para uma possível prevenção ou tratamento, é seguir uma dieta sem glúten, na grande maioria das vezes, pelo resto da vida, pois por enquanto não há uma cura para a doença celíaca. E por curiosidade, a doença celíaca pode se manifestar a qualquer idade e pode estar associada a outras condições autoimunes, como por exemplo, diabetes do tipo 1. A artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca as articulações, causando uma inflamação crônica que pode levar à deformidade e a uma má formação das articulações, sendo alguns dos sintomas mais comuns a dor, inchaço e rigidez nas suas articulações, e geralmente é pior essa dor pela manhã.
E a inflamação crônica pode causar danos permanentes às articulações se não for tratada corretamente e rapidamente. E para uma possível prevenção ou até tratamento, pode ser incluído medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores, claro, com a supervisão de um médico profissional qualificado. E também fisioterapia também pode ser usada para manter a flexibilidade e a força das articulações. E por curiosidade, a artrite reumatoide afeta mais as mulheres e, em alguns casos, pode atacar órgãos como os pulmões e até o coração. E uma coisinha rápida. Esse vídeo deu um trabalho para fazer e se você gosta desse conteúdo de saúde e educação, ou simplesmente queira aprender mais sobre esse conteúdo, deixei um material complementar no link fixado. Então, voltando, o vitiligo é uma condição autoimune que destrói os melanócitos, que são as células responsáveis pela cor da pele, levando ao possível surgimento de manchas brancas em várias partes do corpo, sendo alguns dos sintomas mais comuns as próprias manchas brancas e despigmentadas na pele, tendo principalmente um foco nas mãos, no rosto e em algumas outras áreas que normalmente são expostas pelo sol. E na questão de prevenção e tratamento, não há cura para o vitiligo por enquanto. Mas existem alguns tratamentos como cremes e fototerapia que podem ajudar a restaurar a cor da pele. E também usar protetor solar é essencial para evitar danos à pele desprotegida. E também, melhor prevenir do que remediar. E uma curiosidade interessante é que o vitiligo não afeta apenas a pele. Ele também pode ter um impacto psicológico significativo devido às mudanças na aparência, podendo prejudicar também sua saúde mental. A doença de Addison ocorre quando as glândulas suprarrenais não produzem hormônios suficientes, especialmente o cortisol. Isso ocorre devido a um ataque autoimune, geralmente. Sendo alguns dos sintomas comuns a fadiga extrema, pressão arterial baixa, perda de peso e o escurecimento da pele. Sendo as possíveis prevenções ou tratamento, a reposição hormonal, com a supervisão de um médico, por favor, né? Porque afinal, quando você está mexendo com algo como hormônios, é necessário ter um cuidado profissional rígido. Mas os hormônios podem ser usados para tratar a doença de Addison e também é necessário ajustar o tratamento em momentos de estresse físico, como possivelmente cirurgias ou infecções. E a curiosidade da vez é que, se não for tratada corretamente, a doença de Addison pode levar a uma crise adrenal, que é uma condição potencialmente fatal que requer um tratamento de emergência. A doença de Graves é uma condição autoimune que afeta a tireoide, causando uma superprodução dos hormônios da tireoide, causando possivelmente o hipertireoidismo, sendo alguns dos sintomas mais comuns a perda de peso rápida, o nervosismo, palpitações cardíacas e uma intolerância ao calor e óleos salientes, ou exoftalmia. E para possivelmente uma prevenção e até um tratamento, pode incluir alguns medicamentos antitireoidianos, uma terapia com iodo radioativo ou, em alguns casos, cirurgia para remover parte da tireoide. Lembrando que, em dúvida, consulte um médico profissional qualificado, tá? Porque o intuito desse vídeo é informativo. E, por curiosidade, a doença de Graves é uma das causas mais comuns de hipertireoidismo e afeta muito mais mulheres do que homens, normalmente. A miastenia grave é uma doença autoimune que afeta a comunicação entre os nervos e os músculos, resultando em uma fraqueza muscular bem intensa. Por isso, alguns dos sintomas normalmente são fraqueza nos músculos esqueléticos, principalmente depois de se esforçar, ter uma dificuldade de falar, engolir e, em casos mais graves, também pode afetar a sua respiração. E na questão prevenção e tratamento, embora não tenha cura, existem alguns medicamentos com imunossupressores e terapias de anticorpos, que podem ajudar a melhorar a força muscular. Mas, em casos severos, a retirada do timo pode ser considerada. E por curiosidade, a miastenia grave pode se manifestar de forma intermitente, com períodos de melhora e piora, o que torna o diagnóstico um desafio, podendo às vezes estar super ruim e às vezes estar super bom, tornando várias vezes difícil de identificar. É importante falar também que as doenças autoimunes podem parecer complexas, mas com um diagnóstico precoce e com um tratamento correto,
pode ser possível ter uma vida normal e saudável. E não posso deixar de falar que, caso você sentiu alguma coisa estranha ou duvida de algo, consulte um médico profissional que seja o quê? Qualificado. Porque com um diagnóstico precoce, a chance de você ter uma vida mais saudável e boa. E também não esqueça de conferir o material complementar no comentário fixado. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!